salve, galerinha do 8º ano. Espero que o senhor esteja acompanhando aí as aulas sim, firme e forte, né? Que vai dar tudo certo. Só para a gente poder relembrar, galerinha. Esse capítulo que estamos encerrando hoje, ele começou lá com os métodos contraceptivos. Aí nós tivemos a correção de um exercício, certo? Um exercício sobre os métodos contraceptivos da página 100 a 101. Tem uma aula sobre as ISTs, tá? As infecções sexualmente transmissíveis, tranquilo? E nós temos o último exercício, que é o de hoje, tá? Encerrando, certo, esse capítulo, tranquilinho? Então quero que os senhores acompanhem aí comigo certinho, beleza, pessoal? Então vamos acompanhar. Então vamos lá, galerinha. Primeiramente vamos começar aqui, ó. A maior concentração de linfócito. Vamos ler aqui toda a questão, fica mais fácil, né? Então olha só, o HIV, sigla de inglês para vírus da imunodeficiência humana, é o nome do responsável por causar infecção das células sanguíneas e de um sistema nervoso, podendo desencadear a AIDS, síndrome de deficiência adquirida. Esse parasita prejudica o sistema imunológico ao destruir um tipo de célula de defesa do organismo humano, conhecida como linfócito T. Uma vez dentro da célula, o vírus utiliza o metabolismo do linfócito para criar cópias de si mesmo e se multiplicar. O organismo, então, enfraquecido, torna-se vulnerável a outras infecções e a doenças oportunistas. O gráfico a seguir mostra o momento da infecção e a concentração do HIV e a concentração do linfócito que ocorre na corrente sanguínea de uma pessoa ao longo do tempo. Então, pessoal, primeiramente, certo? Eu tenho aqui, ó, o gráfico, então, o gráfico representativo da concentração do HIV e a concentração do linfócito do sangue. Você pode perceber que tem uma oscilação aqui, né? Então faz o seguinte, analise o gráfico e identifique em quais períodos ocorrem os seguintes eventos. A maior concentração de linfócito. Então, pessoal, a maior concentração de linfócito é no momento da infecção, tá vendo? Então no momento da infecção é a maior concentração, porque o organismo ainda está bem resistente, né? Então, é no momento da infecção. B. O pico de concentração do HIV, 2 meses após a infecção. Vocês podem perceber aqui, ó, 2 meses após a infecção, você tem um pico, tá? O pico do HIV, perdão. Então aqui, ó, você tem um pico do HIV, tá vendo? Você teve um aumento, tá? E esse pico do HIV, beleza? C. Momento em que o vírus fica latente, tá? Que momento que o vírus fica latente? Então, pessoal, o vírus fica latente de 3 meses a 6 anos, tá? Enquanto a concentração do HIV é menor e permanece estável. Então, você tem essa questão do latente aqui, né? Vamos lá, então. D. Só então, a gente já viu a A, a B, a C, né? Vamos para a D. Aumento do risco de contrair a doença infecciosa, tá? A partir de 2 anos, né, pessoal? Então você tem um aumento do risco de contrair a doença infecciosa, ou seja, outras doenças oportunistas podem entrar no seu organismo e você começa a contrair, tá? Porque seu corpo começa a ficar enfraquecido, tá? Então a partir de 2 anos, quando a concentração de linfócito começa a diminuir, tá bom? Então começa a diminuir e nesse caso você fica mais debilitado, beleza? O início da multiplicação do vírus após o período latente. Então, pessoal, o início da multiplicação do vírus é entre 5 e 6 anos, tá? Quando a concentração do HIV começa a aumentar. Então, de 5 a 6 anos, quando começa a aumentar. Tranquilinho, galerinha? Muito bem. Vamos então aqui para a questão 1. Fala o seguinte. Uma das maiores descobertas do século passado foi a pílula anticoncepcional. Sua criação foi responsável pela mudança do papel social da mulher ao proporcionar o direito de escolha sobre a sua vida e seu corpo, promovendo a liberdade sexual e o poder.
certo? Que ela ainda não conhecia, de optar ou não por uma gestação. Sobre as pílulas hormonais, assinale V para verdadeira ou F para falsa. Então vamos lá, vamos começar então aqui, pessoal. As pílulas anticoncepcionais são medicamentos produzidos como derivados sintéticos dos hormônios femininos estradiol e progesterona. Então, verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. Tranquilo? A pílula do dia seguinte pode ser utilizada como emergência e com frequência, pois apresenta baixo índice de hormônio e não oferece danos à mulher. Na verdade, pessoal, tem alto índice de hormônio e danos para a mulher com certeza, né? Vai ter uma série de mudanças aí, beleza? Então é falso, certinho? C. Alguns anticoncepcionais hormonais podem ser administrados por meio de medicamentos injetáveis, implantes, anéis vaginais, adesivos que liberam os hormônios de maneira gradual, certo? Então, pessoal, sim, libera. Então é verdadeiro. D. Em algumas mulheres, o uso de pílulas hormonais pode causar desconforto, como irritabilidade, dores de cabeça, inchaços, entre outros efeitos. Sim, verdadeiro, tá? O contraceptivo de emergência é um medicamento com altas doses de espermicidas, que dificultam a movimentação de espermatozoides, evitando a fecundação. Não, pessoal, são altas doses o quê? De hormônios, tá? Então é falso. Muito bem, certinho, galerinha? Então vamos continuar. Perguntinha aqui básica, olha só. Associe os sintomas descritos ao nome das infecções correspondentes e preencha a cruzadinha. A seguir, organismos vulneráveis e possibilitando a instalação de outras infecções oportunistas, como herpes, hepatite, gripe e pneumonia, certo, pessoal? Então é aquela questão de uma doença que provoca a deficiência da resistência. Então qual é? É a AIDS, tá? Então vamos colocar aqui, né? Então aqui nós temos a AIDS, certinho? Muito bem, vamos lá então. Então, pessoal, na questão 2, fala o seguinte: no homem, causa queimação ao urinar, micção frequente e a saída de um líquido que se assemelha à clara de ovo. Na mulher, geralmente é assintomático, né? Mas em alguns casos pode causar inflamação das tubas uterinas, consequentemente a esterilidade. Nós discutimos isso em aula, tá? Então, pessoal, qual é a doença então? A 2 é a clamídia, tá? Então nós temos aqui, ó, é a clamídia, tá? Então nós temos a clamídia. Estou tentando dominar aqui, né? Clamídia. Na verdade, clamidiase, né? Clamidiase. Eu vou escrever muito não, pessoal, senão a gente vai demorar muito isso aqui, né? Então vamos lá. Questão 3. Infecção causa ferimentos abertos e indolores nos órgãos genitais. Chamamos de cancros, né? Então qual é aí, pessoal? É a 3, é a sífilis, tá? Então vocês só completam aí que senão vai demorar muito, né? Sífilis. Então vamos lá, 4. Então a 3 já marcamos, beleza? 4. Ao surgimento de pequenas bolhas agrupadas que se rompem e formam feridas na região da virilha, pênis, vagina e ao redor do ânus. Então quando temos aí, pessoal? Herpes genital, beleza? Então herpes genital. Ok? Muito bem. 5. A infecção pode ser
assintomática, né? Mas quando assintomática pode causar cansaço, tonturas, enjoos, vômitos, febres, dores abdominais, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Então qual é, pessoal? Então, fezes claras, né, que você pode até perceber. Então é o que? Hepatite, tá? Então é hepatite. E a 6, última aí, ó. Nos homens, causa surgimento de pus amarelado na urina, acompanhado de dor, dificuldade para urinar. Nas mulheres, provoca corrimento vaginal com pus e pode atingir os órgãos reprodutores femininos, causando esterilidade. Qual é, pessoal? Gonorreia, tá? Então aqui, gonorreia. Belezinha, galerinha? Muito bem. Então vamos lá. Questão 3. Questão 3 faz o seguinte, pessoal. A tabela a seguir traz informações sobre alguns métodos contraceptivos, tá? Assinale com X as espaços que indicam os principais modos de ação de cada um deles. Então, por exemplo, eu tenho, ó, impede o encontro de gametas. Vamos lá. Preservativo masculino, com certeza, né? Impede. Tranquilo? Elimina o espermatozoides, tá? Elimina espermatozoides. Aí vem uma questão, pessoal. Elimina espermatozoides porque algumas camisinhas apresentam espermicidas, né? Então eles podem eliminar sim o espermatozoide, beleza? Mas eu não vou marcar porque há essa controvérsia, né? Previne a ovulação, não, né? Vamos lá. DIU, certo? O DIU impede o encontro de gametas? O DIU, dispositivo intrauterino? Não. Elimina o espermatozoide? Sim, elimina o espermatozoide, tá? Diafragma. Impede o encontro de gametas? Sim, impede o encontro de gametas. Elimina o espermatozoide? Não. Previne a ovulação? Não. Vasectomia. Impede o encontro de gametas? Sim, impede o encontro de gametas. Elimina o espermatozoide? Não. Previne a ovulação? Não. Preservativo feminino. Impede o encontro de gametas? Sim, impede o encontro de gametas, tá? Elimina o espermatozoide? Não. Previne contra a ovulação? Também não. Pílula comum. Impede o encontro de gametas? Não. Elimina o espermatozoide? Também não. Previne a ovulação? Sim, previne a ovulação. Espermicidas. Impede o encontro de gametas? Não. Elimina o espermatozoide? Sim. Tá? Previne a ovulação? Não. Muito bem. Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Questão 4. Fala o seguinte. Observe que o esquema a seguir representa o sistema genital feminino. Então você tem aí o sistema genital feminino. Com base nesse esquema e as partes dos órgãos onde atuam os métodos anticoncepcionais, DIU, pílula e camisinha, estão respectivamente identificados pelas seguintes sequências: A, B e C. Tá? Então você tem A, B, C e D, né? Então eu quero saber qual é a sequência específica aí, né? Então é lógico que a alternativa D de dado, né? Então você tem essa sequência alternativa D de dado. Muito bem. 5. As ISTs são infecções que podem ser causadas por diversos agentes transmitidos de uma pessoa para outra, por meio de relação sexual. Um dos grandes problemas da ISTs é que alguns casos são assintomáticos ou primeiros sintomas, demora para se manifestar. Nesse caso, quais são os riscos que essas pessoas infectadas podem trazer para a sociedade? Como essas doenças poderiam ser evitadas? Então, pessoal, primeiramente, as pessoas estando infectadas, mesmo não apresentando sintomas, pode contaminar outras, ou seja, eles podem transmitir para outras pessoas, beleza? Ao ter relação sexual sem o uso de preservativos. As ISTs são evitadas com o uso de preservativos, beleza? Então, nesse caso aí. Tranquilo, pessoal? Muito bem. 6. Vamos lá.
O uso de preservativos é amplamente divulgado e defendido em diversas campanhas, além de eles serem distribuídos gratuitamente nos postos de saúde. Esses contraceptivos apresentam várias vantagens, entre elas, certo? Quais são as vantagens então, que apresentam? Vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, A1. Impede a produção de espermatozoide, uma vez que contém hormônios em sua composição. Não impede, né, pessoal? Então você tem o quê? Então é incorreto. A1 é incorreta. 2. Evita infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis e gonorreia, tá? Então a sífilis e gonorreia. Então é verdadeiro, tá? Verdadeiro. Que é falso. Certinho? 4. Auxilia no controle da ovulação na mulher. Não é, pessoal. Então é falso aqui. Claro que não, né? Não auxilia no controle da ovulação na mulher. 8. Podem evitar uma gravidez indesejada. Verdadeiro. Pode sim evitar uma gravidez indesejada. 16. Previne contra a AIDS e o HPV. Sim, previne. Então, verdadeiro. Então, somatório nós temos aqui, então, pessoal. 2, 8, 9, 10, certo? E nós temos o que? Mais 16. Então, nós temos 26. Tranquilinho? Certinho? Vamos lá, então. Questão 7. As ISTs são responsáveis por um alto índice de contaminação entre adolescentes e jovens. A maior delas é causada por bactérias, protozoários, fungos e vírus. As infecções que podem ser sexualmente transmissíveis são... Quer saber qual delas podem ser sexualmente transmissíveis? AIDS e cólera? Não. Dengue e hepatite? Não. Herpes e tuberculose? Não, né? Hepatite e cirrose? Não. AIDS e HPV? Sim. AIDS e HPV. Tranquilinho, pessoal? Muito bem. 8. Analisa a afirmativa a seguir sobre infecção sexualmente transmissível. Então, nós temos aí 3 casos. O contágio de infecção sexualmente transmissíveis, né, que ocorre durante a relação sexual. Quando pessoas sexualmente ativas podem contrair uma IST. Os preservativos podem prevenir contra a IST. E todas as infecções sexualmente transmissíveis são provocadas por bactérias e vírus. Assinale a alternativa que indica a afirmação correta. Tá? Então, qual seria a correta aí, pessoal? A1, A2 e A3, né? Então, apenas A1, A2 e A3. Alternativa D de dado. Beleza? Muito bem. Questão 9. As pílulas estão entre os métodos contraceptivos mais utilizados pelas mulheres, apesar de seus possíveis riscos à saúde. Normalmente, elas contêm uma combinação de substâncias sintéticas, no caso, análogas ao estrogênio e progesterona. E se tomadas regularmente, as taxas desses hormônios se mantêm elevadas no sangue, impedindo a gravidez. Isso ocorre porque os hormônios contidos na pílula é o que, pessoal? O que tem nesse caso? É o que? Impede a elevação das taxas de FSH e LH, né? No caso dos hormônios. Então, alternativa A. Muito bem, pessoal. Tranquilinho, galerinha. Quero que os senhores depois dêem uma lida aqui sobre esses métodos contraceptivos, tá? E as infecções, como eu falei para vocês lá na aula. As infecções, tá? Os tipos, na verdade, de doenças e quem causa cada uma delas. Beleza? Tranquilinho, pessoal. Então, galerinha, a gente continua na próxima aula, tá? Então, a gente continua na próxima aula com mais detalhes. Tranquilo? Beleza, então. Muito bem, galerinha, espero que tenha sido proveitoso para os senhores, tá? Corrige direitinho os exercícios, façam aquela tabelinha lá e façam o acompanhamento, tá? Nós continuamos na próxima aula, firme e forte no 8º ano, que vai dar tudo certo. Tchau!